Isso aí. Fala aí, galera. Tamo junto. Hoje a gente vai falar aqui de monarquias nacionais modernas. Entender como se deu essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, através desta nova forma de governo, a forma absoluta, nacional. Tá? Então, para compreender esse período, iremos trabalhar com os teóricos do absolutismo. Então, se liga, tema importante aí da modernidade, hein? E aí, você tem que entender então o que são essas monarquias nacionais modernas. De onde que surgiram as condições para que essa nova forma de governo entrasse na história, tá? Então, a Idade Média, ela é marcada por um poder fragmentado. Ela está na mão de vários nobres dentro de seus feudos. Só que essa forma de governo já não está dando mais conta da situação com que a Europa está tendo que lidar. Tá? Aumento populacional, uma retomada do comércio, um crescimento das cidades. Então, tudo isso aí vai levar a uma outra situação, a uma outra necessidade. A necessidade de existir, ou da existência, né, de um líder, de uma pessoa que controle o local, que controle a região. Então, muita gente está preocupada com seus privilégios, tá? E essa gente é a nobreza, aquela que a gente já viu lá na pirâmide, tá? Então, o cara que não trabalha, que não faz nada, que vive para a guerra e que possui terras. Então, esse cara quer garantir o seu privilégio de ser proprietário. E você tem essa burguesia que está nascendo, os comerciantes, que querem ampliar os seus negócios e ganhar mais dinheiro. Então, nessa estrutura, você vai ter a formação destas monarquias, tá? As pessoas entregando ao rei todo o poder e o direito dele decidir sobre política, né, como as pessoas vão conviver, sobre economia, que forma que a gente vai gerar riqueza e sobre a religião, como será a moral do seu lugar. Tá? Então, é interesse por trás disso tudo. Certo. E aí o que sustenta, então, essas monarquias? Né? A gente viu aí que era uma necessidade de um mundo que está se transformando, né? De uma Europa que está se transformando. Mas para você ter todo esse poder entregue nas mãos dos reis, são necessárias 4 coisas. Tá? Primeiramente, um exército permanente. O rei que quer ser poderoso nessa época precisa de um exército forte. E ele não pode depender de nobre, de senhor feudal, para ceder as suas tropas. Ele tem que ter o próprio. Então ele tem que pagar o exército. O exército permanente voltado para a guerra de conquista, é a primeira coisa. Então, exército para conquistar territórios. Segundo, apoio da nobreza e da burguesia. Tá? A nobreza que não quer perder privilégio, como a gente viu, e a burguesia, os comerciantes que estão querendo ampliar os seus negócios. Tá? Então é quem vai entregar força militar, a nobreza, e a burguesia que vai entrar com o cuscuz aqui, né? Terceiro, imposição de leis
em favor do poder real. O rei vai criar leis para favorecer a si próprio. Não vai deixar brechas para o povo contestar. Então o rei vai garantir o seu. E o quarto é a crença de que o rei é um deus, basicamente. Então as pessoas vão respeitar o rei assim como respeitam ao próprio Deus. Isso é a base dessa nova forma de organização. Aí aquilo tudo que a gente viu anteriormente é um tema próprio do 8º ano do ensino fundamental, coisa bem simples. O que tem de novo no ensino médio é a questão de compreender isso a partir dos teóricos que trabalham com essa perspectiva do poder absoluto dos reis. E é isso que a gente vai ver agora. Começando por Thomas Hobbes, filósofo inglês, autor de Leviatã, um clássico do absolutismo. Segundo Thomas Hobbes, os homens, lá no início, no princípio de tudo, viviam em estado de guerra total. Era um contra o outro porque cada um tinha um interesse particular. Cada um tinha a necessidade de comer, de sobreviver, de ter um abrigo. Então, se eu tiver que matar para ter uma casa, para ter o que comer, eu faço isso. E quem vai garantir que a humanidade não se destrua é o líder, no caso, o rei. Nós, seres humanos, vamos entregar ao rei esse poder de nos controlar, tá? De nos amansar, de nos domesticar, certo? Então, essa que é a ideia do Hobbes. A gente sem líder é um povo que vive em guerra. Se eu tiver liderança, eu vou viver em paz. E um segundo teórico importante a se conhecer é Jacques Bossuet, um filósofo francês, autor da Política tirada da Sagrada Escritura. Ele vai tentar associar a Bíblia ao poder de um rei. Tá? Então, Jacques Bossuet ele cria uma ideia importantíssima, que é a teoria do direito divino dos reis, tá? Que o rei é um representante de Deus na Terra. Você tem o Papa, que é já um representante. E você tem também na sua nação o rei, uma figura importantíssima, tá? Então, o rei, por ser um representante de Deus, ele é infalível, ele não erra. Qualquer decisão que o rei tomar é uma decisão divina. E assim como Deus é onisciente, o rei também é. Tá? Então, essa teoria que o Bossuet desenvolve é fundamental para o absolutismo. O rei nunca erra, tá? Porque ele vem de Deus. E se você trair o rei, é um crime imperdoável. E aí, por fim, a gente vê aqui o Nicolau Maquiavel, filósofo italiano, tá? Então você vê que a Europa toda está se movimentando nesse sentido do absolutismo. O Maquiavel, autor de O Príncipe,
outro clássico da política, ele vai dizer que o rei deve ser temido e amado ao mesmo tempo. Certo? Essa aqui é a ideia. O rei ele precisa ser temido e amado. Eu tenho que temer o poder dele, mas eu tenho que amá-lo porque é meu líder. Só que, se não for capaz de amar e temer ao mesmo tempo, então é melhor ser só temido mesmo. Tá? É melhor só eu ter medo do que ele pode fazer comigo. Afinal, né, ele representa Deus, então ele deve ter muito poder, né? Então, nesse sentido, eu temo o líder pelo que ele pode fazer contra mim. Então, eu não vou agir, eu não vou investir contra o rei, tá? Porque seria a mesma coisa que investir contra Deus. Então, eu vou temê-lo. Então, é aquele Deus do Antigo Testamento, mais ou menos, né? Aquele Deus temido, tá? E esse poder que o rei possui é o que garante a segurança de todos na nação. Então, é melhor eu temer esse rei do que sofrer investidas de inimigos e atentar contra a minha segurança. Então, temer ao rei a partir da sua divindade é a proposta do Maquiavel para garantir a segurança de todos na nação. É isso aí, minha gente. Coisa simples, né? Sem segredo. É o poder na mão do rei, concentrado tudo nele. Ele faz o que bem entende. O povo não gosta, mas também não se revolta. Afinal de contas, ele é Deus na terra. E para a gente concluir, eu sugiro que vocês retornem ao slide do Thomas Hobbes e analisem a imagem da capa do livro do Leviatã. Está presente ali. Quero saber o que aqueles elementos nos dizem a respeito do absolutismo. O que aquela espada nos diz, o que aquele cetro nos diz, o que a coroa nos diz, o que o tamanho dele nos diz, o que aquele corpo formado de pessoas nos diz, o que aqueles elementos nos informam sobre o absolutismo. Então, uma proposta para você fazer aí e se divertir nessa quarentena, né? Porque isso é importante. Tá, então, ó, abração e na próxima vamos tratar de iluminismo, ó, eu tô até esquecendo. Abraço.